Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês uma aula sobre lesão do menisco. Para você que já ouviu falar, o que está com a lesão, está com suspeita dessa lesão, eu vou falar para você o que são os meniscos, as suas funções, como identificar uma lesão, os sintomas que você costuma ter e o tratamento. Então, se você está interessado nesse assunto, já fica aqui nessa aula e vai ver até o final, que eu vou estar mostrando tudo isso para você, tá? Eu vou colocar aqui agora, eu vou abrir aqui o meu computador e a gente vai falar agora sobre lesão do menisco. Eu quero que vocês fiquem muito atentos com tudo que eu vou falar aqui. Primeiramente, quais são as funções do menisco? Então, eu tenho aqui o joelho de frente, os meniscos em azul, eles são em formas de meia-lua, de um semicírculo, menisco medial, lado interno. Sempre que eu falar medial, é o do lado interno. Quando eu falar lateral, é o do lado de fora. Vejam que o fêmur é arredondado, enquanto a tíbia é mais reta. Elas são incongruentes, esses dois ossos aqui. E o menisco ele vem dar essa congruência que não tem quando eu estou sem os meus meniscos, tá? Então, vamos escrevendo aqui já as funções dele. Então, função número 1, congruência articular. Como vocês viram, o fêmur e a tíbia eles são incongruentes, então eu tenho que realmente dar esta congruência. Outro é absorção ou transmissão de carga. Eles são os amortecedores, então sempre que você fala de menisco, você já imagina a sua função, já que ele é uma estrutura fibrocartilaginosa. Então, quando a gente faz qualquer impacto, o menisco é quem vai receber em primeira instância isso daí e depois, logicamente, essa transmissão de carga ela vai diretamente para a cartilagem e depois vai para o nosso osso. Por isso que eu não posso estar perdendo o menisco, tá? Nutrição da cartilagem. Lembrem-se que a cartilagem ela não tem vaso sanguíneo, então ela precisa do líquido sinovial transitando ali na frente dela para ela receber esses nutrientes. Então, o menisco ele vai ajudar exatamente a banhar essa cartilagem. Veja que ela fica encostada no menisco. O menisco realmente ele vai distribuir todo esse líquido sinovial nessa superfície. Então, é mais outra importância. Vamos lá para outra função. Propriocepção. O que é uma propriocepção? A propriocepção, imagine que você está num quarto escuro, você não está conseguindo ver nada à sua volta, você está num terreno irregular e o seu corpo vai ajustando ali a forma que você pisa, a forma que você recebe aquela informação neurológica do ambiente. Então, é a capacidade que a gente tem de se situar no espaço. A propriocepção, ela é muito importante, isso também tem no ligamento. Mas o menisco ele tem esses mecanorreceptores que ajustam isso para a gente, tá? Imagine que a gente tem outros tecidos ao redor do joelho, eles estão o tempo inteiro querendo entrar, é gordura, sinóvio, vários tecidos. Imagine que o menisco não está aqui, esses tecidos eles iam adentrar aqui no joelho e iam ficar dando conflito articular o tempo inteiro. Então os meniscos acabam preenchendo o espaço articular também contra esses outros tecidos. E a gente pode citar também estabilização. O que é a estabilização? É deixar o seu joelho mais estável, como o nome já diz. Ah, mas quem faz isso não é para ser o ligamento? Na verdade, sim. O ligamento cruzado anterior, quando ele está rompido, o menisco medial, principalmente a parte de trás do menisco, ou seja, olhem só, o menisco medial, lembra que é do lado interno. Quando eu tenho lesão do ligamento cruzado anterior, a tíbia tende a ir para frente. Esse impacto repetitivo, quem vai ficar assumindo essa função é o corno posterior do menisco medial, que vai tentar sustentar essa anteriorização. Só que com o passar do tempo ele não aguenta. O que é que acontece? A gente tem uma lesão meniscal. Então, é uma função que é secundária do menisco, ele não era para servir exatamente para isso, mas principalmente na lesão do LCA, os meniscos vão estar estabilizando ali o seu joelho, tá? Vamos falar agora de sintomas, o que é que você sente quando está com uma lesão do menisco. Esses sintomas podem variar, mas eu vou falar aqui realmente os principais. Você não é obrigatoriamente ter todos eles. Na verdade, você vai ter uma minoria desses sintomas, mas todos esses sintomas devem ser levados muito em conta, tá? Então, dor na interlinha. O que é interlinha? Como o nome já diz, é exatamente
nessa linha ou nessa linha. Lesão do menisco medial vai dar uma dor bem na curvatura aqui do seu joelho, do lado mais interno. Lesão do menisco lateral costuma dar uma dor bem nessa interlinha. Se a lesão é mais posterior, ou seja, mais atrás do menisco, logicamente, essa dor ela vai migrar para trás e às vezes o paciente sente uma dor mais atrás. Então, uma das coisas que mais chama a atenção é que a dor ela não é aqui em cima, próximo do fêmur, nem lá embaixo. Ela é bem no meio, bem onde tem um encontro entre o fêmur e a tíbia. É aí que a gente chama de interlinha. Outra coisa, vou dar mais um espaço aqui. Outra coisa muito importante que muitas vezes acontece é o estalido. O que é um estalido? O estalido, como o nome já diz, é aquela sensação de clique, de estalo, principalmente quando a gente tem uma lesão mais instável. Por exemplo, aqui é uma lesão instável, tem um pedacinho de menisco. Quando ele se interpõe entre os dois ossos, a gente sente aquele estalido. Não quer dizer que seu joelho estala você tem uma lesão de menisco, mas o estalido muitas vezes é um estalido doloroso e que o paciente sente exatamente ali próximo da interlinha. Outra coisa que pode sentir é o travamento. Travamento articular, como o nome já diz, é o joelho ficar travado no seu movimento. Também essas lesões, principalmente que deslocam mais substâncias meniscais, elas podem causar um travamento no seu joelho. A mais famosa delas é essa daqui, a alça de balde, em que um pedaço muito grande do menisco se desloca e ele vai ficar interpondo aquele movimento e vai impedir que você estique o seu joelho normalmente. Inchaço ou até derrame. Quem tem lesão no menisco pode ter isso também. O joelho fica com a sensação de inchaço e muitas vezes cria aquele líquido, aquele derrame articular que por vezes a gente tem que estar funcionando para dar um alívio maior para aquele paciente também. Vamos falar agora das causas. Por que é que você desenvolve uma lesão de menisco? Então, basicamente nas causas eu tenho lesão aguda e lesão degenerativa. Qual seria a diferença entre elas? Como o nome já diz, a lesão aguda é aquela que foi causada naquele exato momento. Geralmente é um paciente mais jovem que foi vítima de um trauma ou de uma torção, uma entorse do joelho. Então imagine que é uma pessoa ali de seus 30 anos, até 40 anos, 20 e poucos anos, nessa faixa mais jovem, que jogando futebol, fazendo um voleibol ou até levantando muito peso lá no CrossFit, fez realmente um esforço maior e aquele menisco rasgou. A pessoa sente uma dor praticamente instantânea, muitas vezes não é uma dor tão intensa, mas o joelho já fica com a sensação ali de inchaço, um joelho um pouco mais doloroso, e aí essa lesão do menisco ela vai se comprovar depois na ida ao ortopedista. Essa é uma lesão aguda. A lesão degenerativa é aquela que você diz, doutor, comecei a ir sentindo essa dor foi piorando, eu não sei quando isso aconteceu, eu não tive nenhuma pancada, eu nem jogo bola, eu não faço nenhuma atividade, eu não sei por que eu estou com essa lesão. Esse é o padrão da lesão degenerativa, aquela lesão do desgaste. Com o tempo o tecido vai ficando mais frágil e ele pode se desgastar, até acontecer dele se romper. Então, o menisco com a lesão degenerativa, ele tem mais ou menos esse formato aqui. Ele tem algumas partes ali que ficam soltando e às vezes são fragmentos um pouco maiores. Então, existe a lesão aguda, geralmente do paciente jovem, e a lesão degenerativa do paciente mais velho, depois de 40, 50, 60 anos de idade. Pode uma pessoa mais velha ter uma lesão aguda? Claro que sim. Às vezes é uma pessoa que tem um menisco ali que muitas vezes nem tem tanta degeneração, mas praticando atividade esportiva, ele realmente teve uma lesão aguda no menisco, tá? Vamos falar agora dos tipos de lesão. Então, tipos de lesão. São vários tipos, tá, pessoal? Então, eu vou falar aqui de cada uma. Longitudinal. Longitudinal. Pronto. O que é uma lesão longitudinal? A lesão longitudinal é aquela que acompanha o formato do menisco. Então, o menisco está exatamente horizontal, né, olhando aqui para o solo. A longitudinal é quando ela é assim de cima para baixo. Então, mais ou menos isso daqui é uma lesão longitudinal, nessa borda aqui do menisco, tá? Próxima lesão, lesão em alça de balde. A lesão em alça de balde é exatamente quando há esse deslocamento aqui da substância.
pode no começo ter sido uma lesão longitudinal que foi aumentando e que se deslocou depois numa alça de balde. Então, essa é uma lesão que a gente sempre é favorável à cirurgia, porque ela costuma dar sintomas e dar bloqueio articular, tá? Próxima lesão, lesão tipo flap. O que é uma lesão tipo flap? Flap meniscal é um pedaço do menisco, então isso aqui é um flap meniscal. Essa lesão costuma dar estalido, dar dor no seu joelho, às vezes até travamento também. Lesão horizontal. A lesão horizontal, como o nome está dizendo, ela é paralela ao solo. Aqui fica até um pouco mais difícil de ver, ela é pretinha. Então é como se fosse fatiado o menisco na porção superior e inferior. Vocês estão vendo que são tipos de lesão que depende do traço de lesão desse menisco, tá? Lesão radial é uma das piores lesões. Vou explicar o porquê agora. A lesão radial é esse tipo aqui, ó. É quando ela corre como um raio. Imagine que é um raio, né, do sol, a gente tendo vários raios, raio da bicicleta, então ela faz exatamente nesse sentido. Por que é que ela é uma das piores? Porque ela pode partir o menisco ao meio. Então, quando ela é uma radial completa, ela vai até a extremidade meniscal, ela separa o menisco em duas porções independentes um do outro e esse menisco perdeu 100% da sua capacidade. Esse menisco ele já não faz função nenhuma. Então, a lesão radial é extremamente traiçoeira, tá? Vamos falar aqui também lesão da raiz meniscal, outra lesão que se comporta como a radial. A diferença é que ela é na raiz. A gente tem a raiz anterior. Esse menisco não é um menisco anatômico, né? Mas ele era para estar preso aqui na frente, ó, raiz anterior. E raiz posterior é quando ele é preso lá atrás. Se eu solto essa raiz, imagine que eu sempre comparo a raiz a um abraço. Eu preciso segurar de um lado e do outro, raiz anterior, raiz posterior. O menisco ele dá uma contenção. Então imagine alguém que está se segurando e contendo algo aqui próximo a ela. Se eu solto uma das mãos, eu perco a minha contenção. Então uma lesão da raiz meniscal, ela funciona também como uma meniscectomia total, ou seja, uma perda total do menisco. Então, já é outra lesão que você tem que ficar muito atento, que é uma lesão extremamente arriscada, tá bom? Vamos falar agora de exames. Eu não falei de todas as lesões, né? Tem as lesões complexas, que é quando junta dois traços desses aqui. Vou só escrever aqui, lesão complexa. Eu tenho também a lesão em menisco discoide. É um problema já do nascimento. O menisco discoide ele é formato de um disco, em vez dele ser um C, ele é todo fechado. E aí ele tem mais facilidade de se lesionar. Então esse é outro tipo de lesão também, tá? Vamos falar do diagnóstico e dos exames de imagem que podem ser necessários aqui para o paciente. Então, primeiro, o diagnóstico é clínico. Muitas vezes o paciente, pelo que ele está falando, pelo que ele está relatando e pelos testes que a gente faz, a gente já define essa lesão de menisco. Então, geralmente, os testes meniscais, eles costumam ser por rotação ou compressão. Eu tenho que irritar o menisco, eu tenho que saber se ele está irritado. Claro que a gente não quer que o paciente saia pior do que chegou, mas basicamente envolve as rotações. Quando a gente roda o joelho do paciente, o paciente costuma ter dor na interlinha, tá? E outra, compressão. A gente empurra, às vezes, o paciente, né, com a barriga para baixo. A gente faz um teste, por exemplo, que é o Diapley, que eu comprimo e rodo. Eu faço as duas coisas simultaneamente, tá? Vamos falar um pouco dos exames de imagem. Exames de imagem. A radiografia eu nem vou citar, porque a radiografia ela não serve para lesão de menisco. A radiografia vai ver mais a parte óssea. O menisco ele é uma estrutura mole. Então, por exemplo, ultrassonografia, eu vou botar até aqui, né, uma marcação, um jogo da velha. Por quê? Porque a ultrassonografia ela não vai ver tudo. Na verdade, ela vai ver muito pouco menisco, só se for uma lesão muito extensa e se esse menisco estiver extruso. É aquele menisco que ele está para fora da linha articular. É aquele menisco que ele perdeu a função, ou teve uma lesão radial, por exemplo, ou uma lesão da raiz e ele está mais para fora. Então eu consigo ver no ultrassom que ele está para fora. Então a gente consegue dar esse diagnóstico de extrusão meniscal, mas a gente não vê com detalhes.
Agora a gente vai falar aqui do padrão ouro de exame de imagem para a lesão do menisco, é a ressonância. A ressonância, ela vê com detalhes a lesão meniscal e ela auxilia demais na condução e na definição do tratamento. Por falar em tratamento, agora vamos falar como é que se dá o tratamento da lesão do menisco. A gente tem o tratamento conservador e o cirúrgico. Como o nome está dizendo, né, o conservador é aquele que não faz a cirurgia. Mas será que tem espaço para um tratamento não cirúrgico na lesão do menisco? Claro que sim. Pacientes com lesão degenerativa, pacientes mais idosos, a gente tende a tratar de forma não cirúrgica. Tratamento conservador, aliviando os sintomas, muitas vezes com medicação, com meios físicos também, evitando alguns tipos de atividade, fazendo a reabilitação fisioterápica, o fortalecimento muscular. Para os pacientes mais jovens, a tendência é realmente que seja cirúrgico, porque a gente precisa preservar esse menisco. Claro que é interessante preservar em todas as idades, mas no paciente mais jovem a chance de preservar é maior. É um menisco que muitas vezes tem a qualidade melhor, é um pouco mais bem vascularizado que o menisco da pessoa mais velha. Na pessoa depois dos 60 anos, geralmente é só quando é uma dor que não melhora com o tratamento conservador, ou seja, o tratamento não cirúrgico, ou quando está dando algum bloqueio do movimento do paciente. Então, basicamente só nessas situações que a gente faz a cirurgia no paciente mais velho, tá certo? Vamos falar agora um pouco do pós-operatório. Para falar de pós-operatório, a gente tem que falar primeiro o que é que a gente faz na cirurgia. Então, na cirurgia do menisco, basicamente, a gente tem duas opções. Tirar o pedaço do menisco ou costurar, suturar aquele menisco. Se vocês observarem, aqui em vermelhinho é a parte que é vascularizada do nosso menisco, ou seja, a parte que tem chance de cicatrizar. A gente chama zona vermelha. A zona branca, que é essa zona mais interna, ela não tem vascularização, portanto ela tem uma baixa taxa de cicatrização. Uma lesão em flap, por exemplo, a gente não faz sutura, a gente faz a meniscectomia, ou seja, arranca o pedaço, né? Tomia é cortar um pedaço do menisco, meniscectomia parcial. Uma lesão, por exemplo, em alça de balde, aí vai depender. A gente sempre vai tentar preservar, logicamente, o menisco, mas tem que ver se essa alça ainda é viável, se essa alça volta para o local, se a gente consegue ver uma alça ainda que tem uma estrutura que suporte uns pontos ali, umas suturas meniscais. Então, isso daqui a gente vai ter uma decisão no intraoperatório. Pode ser que a gente vá ressecar essa alça, ou pode ser que a gente vai colocar ela no seu lugar e costurá-la. Vai ter diferença no pós-operatório, se é tirado o pedaço ou se é costurado. Eu vou explicar isso para vocês agora. Eu estou até com uns modelos aqui de cirurgia, já foram logicamente utilizados. Então, por exemplo, aqui é um aparelho que faz sutura do menisco. Ele tem duas agulhas, tá? Lá na hora da cirurgia a gente faz uns disparos aqui desses fios e eles vão perfurar o menisco. Aqui a gente tem também um outro tipo aqui que a gente penetra com essa agulha. Imagine que eu tenho aqui os meniscos, eu vou penetrar, eu vou furar esse menisco, eu vou até demonstrar aqui, ó, a perfuração aqui no menisco. A gente vai até lá atrás, esse dispositivo já foi usado, tá? Quando eu rodar aqui, ó, vejo que tem uma agulhinha ali, né? Eu vou jogar um fio lá atrás, como fiz nesse outro modelo aqui, ó. E aí depois esse fio vai ficar lá preso, eu puxo aqui de volta e vou lá no outro local e novamente eu faço a perfuração. Aqui eu já vou aproveitar os que estão feitos, né? Aqui a gente tem alguns tipos de sutura, aqui é a parte da frente, aqui é a parte de trás do menisco. Vocês estão vendo que eles estão costurados, aqui foi uma demonstração, um workshop aqui que eu fiz, tá certo? Então, só relembrando, aqui é a parte da frente, aqui é a parte de trás, a parte posterior dos nossos meniscos, certo? Qual é a grande diferença aqui na reabilitação? A diferença básica é, quando eu dou a sutura, eu não posso estar liberando carga de imediato, então você vai ter que usar a muleta por 6 a 8 semanas, ou seja, 1 mês e meio até 2 meses. Quando eu retiro o pedaço, não tem o que eu estar protegendo, então eu já libero logo o paciente para estar pisando, para estar movimentando.
Então, dependendo de como foi a sutura e de como era a substância do seu menisco, vai ser decidido com o médico e o fisioterapeuta como é que seria a sua reabilitação. A reabilitação da sutura ela é mais demorada, mas em compensação seu menisco é preservado e é uma grande vantagem para você ao longo do tempo, já que você vai manter aquele seu tecido meniscal. As complicações, né, do pós-operatório, graças a Deus, são muito baixas. Geralmente são alguma dor que o paciente tem no pós-operatório, algum inchaço, às vezes a hemartrose, que é aquele sangue que forma dentro do joelho e tem que funcionar. Dificilmente tem artrofibrose. Artrofibrose é quando você não faz bem a reabilitação e você fica com o joelho mais rígido na hora de fazer o movimento. Por isso que é tão importante você fazer uma reabilitação fisioterápica desde o pré-operatório, você já começar um trabalho de fortalecimento muscular, tá certo? Foram várias informações, você que ficou até o final desse vídeo, tenho certeza que veio lhe ajudar realmente a entender melhor esse processo. Se você é paciente, eu sou Felipe Brasil, ortopedista especialista em cirurgia do joelho aqui de Fortaleza, no Ceará. Eu tenho um site voltado para vocês, que é felipebrasiljoelho.com.br. E você que é profissional da reabilitação, que quer conhecer mais tudo isso que eu falei, mas de forma ainda mais aprofundada, tem a plataforma Joelho Expert, que é uma plataforma voltada para vocês, e para você ter acesso, você vai digitar joelhoexpert.com.br. Lá você vai conhecer como é que funciona essa plataforma. Tem mais de 100 aulas, mais de 10 módulos. Se você gostou, curte agora, manda para alguém que vai ajudar esse vídeo aqui para você realmente colocar para pessoas que gostam desse assunto. E se quiser escrever aquele comentário falando o que achou desse vídeo, fazendo alguma pergunta, a gente está aqui para agradecer também, tá bom? Você me encontra nas redes sociais também no Instagram, dr.felipebrasil. A gente se vê, saúde para você e um abraço.